Olha só, eu vou ler o último trechinho aqui da análise da questão 73, aí a gente volta e comenta ela por inteiro, tá bom? Porque aqui ele traz muitas informações interessantes para a gente poder analisar, né? Lá no último parágrafo do capítulo 22, o instinto em marcha, né? Onde ele está analisando a questão 73, Miramês diz o seguinte: o modo que podemos entender até agora é este: todos somos filhos de Deus com as mesmas possibilidades e os mesmos preitos, por herança divina. Para os homens, movendo-se em plena razão, a vida mostra que devem se esforçar para conquistar, para serem filhos adultos que já sabem o que fazer. Não nos esqueçamos de Jesus, porque para nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando por ele, encontraremos com mais segurança Deus. Olha que bonito isso, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque é tão bonita essa parte. Não nos esqueçamos de Jesus, porque para nós ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando por ele, encontraremos com mais segurança Deus. E com Jesus, o instinto se transforma com mais fulgor em dons mais apropriados. Então, pessoal, voltando aqui, né, como a live encerrou durante a nossa análise, eu vou voltar só um pouquinho. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a questão 73, pode mandar aí que a gente aproveita um tempinho para a gente comentar. Então aqui ele vai mostrar para a gente essa marcha, essa continuidade, um instinto em marcha. O que é? A gente parte do instinto, né? Ele fala aqui que é uma inteligência rudimentar, sem a conquista do raciocínio ainda, né? É um atributo do espírito, né, que está marchando para a perfeição. E aí ele vai citar o exemplo do animal, que é muito importante, gente, porque é um assunto que está muito em alta agora, né? Existem muitos livros, existem muitas publicações sobre esse assunto, relacionando os animais, mediunidade, enfim. Então, ele vai explicar sobre que o animal é o primeiro clarão da alma, né? Que está se esforçando então para chegar a essa condição. Ele está caminhando para chegar à condição da inteligência. O animal, na sua condição instintiva, nos mostra com clareza o quanto já viajou. Então, através do instinto do animal, a gente percebe, né, que ele já possui ali esse atributo um pouco mais desenvolvido. O atributo do instinto que eu estou falando, né? E aí ele vai, né, procurando se expressar, e ele vai buscando essa ascensão. Ele não para de buscar e encontra inúmeras possibilidades de despertar as qualidades. E aí, pessoal, Miramês aponta para nós aqui. Lúcia, minha querida, um abraço, seja bem-vinda. Miramês vai apontar aqui para a gente com relação a gente não tem como definir, pessoal, o instinto começa aqui, aí ele acaba aqui, nesse ponto, e desse ponto em diante segue-se a razão. Não tem como a gente fazer essa delimitação. Então ele já deixa isso claro aqui para nós. Porque esses dois pontos, eles se confundem, né? E eles vão se aprimorando ao longo da vida. Mesmo nós que já possuímos o atributo da inteligência em um certo nível de desenvolvimento, precisamos continuar esse desenvolvimento aí por muito e muito tempo, mas nós que já somos seres, né, racionais, às vezes a gente ainda não age em alguns pontos movidos pelo nosso instinto. Então, aonde que está o instinto, onde que está essa razão? A gente age inteiramente pela razão? Em uma situação de perigo, de vida, ou alguma situação muito adversa, como que a gente vai agir? A gente vai agir somente com a nossa razão, ou o nosso instinto também ele vai falar mais alto? Em algumas situações ainda assim. Então, por isso que é interessante a gente entender que não é porque a gente atingiu um nível de inteligência, né, caminhando para aperfeiçoar e continuar cada vez
né, melhor nessa escala, que a gente vai deixar então de possuir o instinto. Então ele vai trazendo isso para nós. Nas próximas duas questões isso fica mais claro. Tá? Eu não vou entrar tanto agora porque na análise agora a gente vai entrar nesse ponto que eu achei muito interessante. Porque a gente tem essa mania de pensar, né? Então fulano, ou então a gente mesmo, aliás, fulano, né? Quando a gente vai julgar o outro, a gente fala, nossa, mas a pessoa não segura os instintos. Quais são esses instintos primitivos, né? Que estavam muito lá atrás, que até hoje a gente carrega. Então, isso está entrelaçado, como ele fala aqui, né? Confunde-se e vai se aprimorando. Não que o instinto seja ruim, mas ele vai se refinando, né? Ele vai tornando essa inteligência, essa razão, e mais futuramente, mais lá na frente, né, vai ser então o que Miramês chamou de raciocínio aperfeiçoado. Nós vamos chegar nesse nível ainda, viu? Não é fácil não, mas nós vamos caminhar para ele. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Isso, voltou. Qual é o outro ponto que eu queria comentar aqui? Ele aponta também nessa questão com relação à razão se desperta no homem numa gradação quase imperceptível, quer dizer, ao longo da nossa caminhada, das experiências, das encarnações, né? O homem primitivo é quase igual ao animal, com possibilidades de a qualquer momento começarem a surgir ideias. Então, partindo do homem primitivo, ali ele já tem aquele germe, e aí ao longo da sua existência, das suas variadas existências aí ao longo da caminhada, ele vai então adquirindo e desenvolvendo, melhor dizendo, né, esse hábito ou esse atributo da razão e da inteligência. No final ele encerra com essa menção importante, né, de reforçar Jesus como uma figura importante nesse despertar nosso, que vem acompanhando a gente desde lá de trás, desde lá do começo até agora, e vai continuar enquanto a gente estiver ainda ligado ao globo terrestre, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a questão 73? A gente pode avançar já para 74. A questão 74 a gente vai aprofundar melhor essa ligação entre instinto e inteligência, tá bom? Vamos entrar nela então? Se tiver alguma dúvida, vocês retornem aí. A questão 74 também pelo Miramês é bem explicativa, viu, pessoal? Ajuda bastante a gente a entender. Olha só, a pergunta, né, questão 74 diz o seguinte: pode-se marcar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde termina um e começa o outro? Então Miramês já começou a dizer para nós lá na questão 73 sobre isso, né? E aí a resposta que Kardec recebe dos espíritos é a seguinte: não, pois muitas vezes eles se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Acho que é a melhor resposta, né, pessoal? Então, olha só, eles se confundem, muitas vezes eles se confundem, mas a gente consegue identificar os atos que são praticados pelo instinto e os atos que são praticados, né, levando-se em consideração a inteligência, né, esse atributo superior do espírito. Olha só o que Miramês então vai ajudar a gente a compreender. Para quem estiver seguindo aí na coleção Filosofia Espírita, tá? Olha só. A hora que você falou, Nilza, eu já virei para mostrar. Filosofia Espírita, nós já estamos no volume 2. Esse aqui tem o volume 1 e o volume 2. Nós já estamos lá no volume 2, na página 222 agora, tá? Para quem estiver seguindo aí. Olha só, o que Miramês vai dizer então.
Inteligência e instinto. Olha o que ele vai dizer para nós. Não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, um e outra têm funções diferentes no âmbito da vida e dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para com o outro é bastante sutil, para que se possa constatar com os nossos sentidos. Então, mais uma vez, né, a gente não vai conseguir separar um do outro. A gente vai entender as ações que são movidas através do instinto ou da inteligência. E aí ele continua. É bom notar-se que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida dos homens de hoje. Tudo melhorou, de modo que o bem-estar cresceu por ser fruto da inteligência. E como já sabemos, também a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra em faixa muito diferente. O primeiro é terreno e a segunda é divina. Em tudo no mundo há ordem para crescer e iluminar. Então, pessoal, aqui nesse ponto, né, ele vai chamar a nossa atenção com relação à própria evolução da inteligência da humanidade, né, que está se aprimorando, que está realmente é um processo que não tem como a gente frear, né, não tem como a gente brecar. Ele continua, e aí ele vai se refletir no nosso bem-estar. E também, outro ponto interessante é como ele fala aqui, também já dissemos, a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra em faixa muito diferente. Essa intuição aqui, né, lembrando, é quando ele diz respeito com relação a uma inteligência mais aperfeiçoada, né? E aí, pessoal, olha só. Ele vai definir para nós aqui, logo em seguida, o instinto e depois ele vai definir a inteligência. Olha só o que ele vai dizer. O instinto no espírito encarnado não atrofia da maneira que muitos pensam, para que a inteligência o domine com toda a exuberância. Ele não desaparece. Quer dizer, pessoal, o instinto não desaparece. Ele permanece. Notamos sua ação orientadora no mundo inteiro, como sendo uma mente instintiva a orientar todos os órgãos, se não todo o mundo celular, e como inteligência notamos sua ação benfeitora no campo externo, desenvolvendo as condições exteriores para sua própria felicidade. Quando os sentimentos se iluminam, ajudam o raciocínio a beneficiar a coletividade pela força do amor. E agora ele vai falar sobre a inteligência. A inteligência é prova evidente da maturidade da alma. E é neste momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com os próprios pés, que entre na fase de conquistar a sua paz e, notadamente, responder pelo que faz com as suas faculdades, né, o livre-arbítrio. O instinto, e aí ele vai diferenciar um do outro agora. O instinto é cego no tocante a escolhas por si mesmo. É uma programação, se assim podemos dizer. Já a inteligência tem a capacidade de selecionar e saber o melhor. Ela faz parte mais diretamente da consciência e tira dela informações sobre as leis naturais da vida e das vidas sucessivas. Então ele faz essa diferenciação. O instinto, então, como uma programação, né, se assim pode ser dito, né, e a inteligência como essa capacidade de selecionar e fazer o melhor. Né? A inteligência, então, faz parte mais diretamente da consciência
e tira dela informações sobre as leis naturais da vida e das vidas sucessivas. E aí ele vai fazer uma observação com relação à doutrina espírita logo em seguida. Tudo isso é motivo de muitas pesquisas ainda para que a luz se faça. Não podemos deixar de escutar assuntos como esses, tão fascinantes, levando-nos a crer que grande parte da nossa felicidade se encontra ao nosso alcance, depois da dependência de Deus. A doutrina dos espíritos veio abrir um campo grandioso de estudo sobre a vida espiritual, e a mediunidade, em todas as suas dimensões de vida, nos pode fornecer muitas informações valiosas acerca da vida, da alma e de todos os seus sensíveis corpos, para que possamos nos expressar e avançar para o Senhor. Então aqui ele reforça a importância da doutrina espírita, né, através da mediunidade também, de nos esclarecer, né, de nos mostrar esse campo de estudo e a mediunidade como essa fonte que vai nos fornecer informações valiosas acerca da vida, né, para a gente cada vez mais a gente aprender, né, ter novas informações, reforçar, ampliar realmente o nosso atributo da inteligência. Então a doutrina, pessoal, eu vejo muito isso também. Foi permitido, né, a vinda do Consolador, que foi prometido pelo Cristo, a organização através da codificação, como também uma forma da gente desenvolver ainda mais, potencializar o desenvolvimento da nossa inteligência, desse atributo que nós temos, que nos foi permitido por Deus, né, ter. Então cabe a nós temos essa responsabilidade de aperfeiçoá-la. E a doutrina vem também com esse campo grandioso de estudo para nos auxiliar também nisso, para nos dar esse suporte. E o entendimento da mediunidade, né, ele vai ser também mais um fator aí muito importante, que vai trazer essas informações para a gente, ampliando, claro, o nosso entendimento e nos fazendo avançar, né, como espíritos imortais. Para concluir aqui a questão 74, olha o que Miramês vai dizer aqui. O instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimônia. E a intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Olha como ele definiu os 3 estágios aqui, os 3 estágios que a gente estava falando, de uma forma muito completa, né? Muito sucinta. O instinto mostra o caminho que a alma tem que percorrer, que é quando a gente está lá atrás, né? Aí quando a gente chega já nesse nível, né, nessa possibilidade da inteligência, da razão, né, a inteligência então ela vai analisar, ela vai observar e vai convidar o espírito para a gente experimentar, então experimentá-la com parcimônia ao longo aí das nossas experiências. E a intuição, que é um grau mais alto, né, tem a plena consciência dos caminhos a percorrer. Então quando a gente chegar no nível da intuição, a gente está caminhando, né, alguns conseguem já vislumbrar esse nível, outros, né, às vezes vão ainda caminhar um pouquinho mais para se chegar, mas quando a gente chegar nesse nível da intuição, pessoal, vai ficar muito claro para a gente, como ele fala aqui, né, plena consciência dos caminhos a percorrer. Então nós vamos entender realmente a dinâmica da vida. Por que nós precisamos da reencarnação? Por que nós precisamos ainda das provas? Qual é a utilidade da dor? Quais são os nossos deveres? Quais são as nossas responsabilidades perante Deus, perante as leis de Deus? Então tudo isso conta para a gente ir avançando nesses 3 estágios aqui e tendo cada vez mais consciência. Ele fala aqui que a intuição é a plena consciência dos caminhos a percorrer. Então quando a gente chegar nesse nível, a gente vai olhar e falar, nossa, realmente nós precisamos passar por todos esses níveis, por todas essas etapas, para que a gente possa chegar nesse nível, nesse refino da inteligência que é a intuição. Para a gente poder então compreender melhor
a nossa caminhada enquanto espíritos eternos, né? A gente vai tendo maior condições. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 74? Essa questão 74 eu vou orientar vocês, para quem não tem o livro, para quem não leu a questão, a análise inteira, entra no site www.olivrodosespíritoscomentado.com, que lá está presente toda a coleção Filosofia Espírita, disponibilizada pela própria editora. E lá vocês cliquem na questão 73 e leiam ela inteira, pessoal, porque realmente vale a pena. Se for pensar em uma questão que resume esse subitem aqui, é a questão 74 e também a 75. Quem puder fazer essa leitura, vale a pena. Tá bom? Eu selecionei os trechos aqui, os trechos que eu acho mais importantes, porque pelo tempo da live acaba não dando tempo da gente ler inteiro, né? Mas já ajuda a gente a entender melhor. Eu vou avançar para a questão 75 e aí depois a gente segura um pouquinho antes da prece para a gente fazer alguns comentários, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí também, fiquem à vontade. Pessoal, então vamos lá. Kardec pergunta na questão 75. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Então, o instinto ele vai diminuindo ao passo que as faculdades intelectuais vai avançando, né? A gente vai conseguindo um avanço nessa área. Como é que funciona? E aí os espíritos respondem: não, o instinto sempre existe, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes de uma forma mais segura do que a razão. O instinto nunca se engana. Olha só, o instinto nunca se engana. Pessoal, eu achei interessante, né, quando ele fala que o instinto sempre existe, mas o homem o negligencia. A gente negligencia mesmo, né, ainda, infelizmente, né? O instinto também pode conduzir ao bem. O que é esse instinto aqui que a gente está falando? É aquela vontade, aquele ímpeto que a gente sente de autopreservação, de preservar a nossa família, de preservar quem está perto da gente, preservar quem a gente ama, enfim. Será que é isso? Quando ele fala, quando a gente está falando do instinto aqui, então esse instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, algumas vezes de forma mais segura do que a razão. Então esse instinto, a gente pode, né, começar a entender ele melhor como algo que nos move para o bem, que nos ajuda. Claro que acontece ainda de espíritos desenvolverem esse instinto por um lado negativo, por um lado que não é o lado do bem. Mas aí, pessoal, a inteligência, o estudo, né, o nosso desenvolvimento, o nosso entendimento das nossas responsabilidades perante a vida, perante nós mesmos, perante a nossa encarnação, vai nos direcionar a utilizar esse instinto de uma forma para o bem, de uma forma positiva. E aí aqueles instintos que porventura possam aparecer de negatividade, a gente vai conseguir freá-lo com a nossa razão, com esse desenvolvimento da nossa razão, de alguma forma, né? Então, assim, tem casos e casos, mas de uma forma geral a gente pode entender que essa razão ela vai nos ajudar, de alguma forma, a direcionar melhor os nossos instintos. Por exemplo, o instinto materno que a gente fala, né? Qual que é o instinto materno? O instinto da mãe proteger o filho, cuidar do filho, alimentar o filho. Não é um instinto voltado para o bem? Então, olha só, é um instinto voltado para o bem. Então, seria lógico ou seria interessante
se cortar esse instinto? Não, porque é um instinto que é direcionado para o bem, preservação, né? Alimentar o filho, né? Cuidar, dar possibilidades para que aquele filho se desenvolva. Então é um instinto materno direcionado para o bem. Só um exemplo que me veio agora, tá? Mas a gente pode elencar aí várias possibilidades. A questão 75, pessoal, tem a letra A. Tem a letra A e em seguida tem um comentário de Allan Kardec também, que é sempre muito importante da gente ler, porque ele complementa o que a gente está entendendo ou tentando entender com a resposta dos espíritos. Olha só. Kardec então pergunta: por que a razão nem sempre é um guia infalível? Olha só, por que a razão nem sempre é um guia infalível? E aí a resposta dos espíritos é bem direta, pessoal. Olha só. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, se a gente pensar que por a gente ser dotado de razão a gente não falha, aí veio a resposta para nós, né? A razão só seria infalível se a gente não falseasse a razão, né? Através da má educação, do orgulho e do egoísmo, que muitas vezes está por trás da pseudo-razão que a gente emite, que a gente fala, que a gente age. Então, a razão, quando ela está acompanhada da má educação, do orgulho e do egoísmo, geralmente ela vai falhar, porque não está cumprindo o seu compromisso com o bem geral, o bem de todos. Então, olha só que interessante a gente pensar também por esse ângulo, né? O instinto não raciocina, a razão permite a escolha. Então, quando eu estou raciocinando, quando eu utilizo a razão, eu estou fazendo uma escolha, pessoal. Eu estou exercitando, então, o livre-arbítrio, né? A razão me dá o livre-arbítrio. Eu quero essa coisa e não quero essa outra coisa. Eu quero fazer isso e não quero fazer aquilo. Eu quero ajudar e não quero ajudar. Eu quero fazer a caridade ou não quero fazer a caridade. Vocês entendem que a razão permite a nossa escolha? Porque nós temos um livre-arbítrio. Então, quando a gente errar, falhar em alguma coisa utilizando a razão, vamos raciocinar, né? Já que a gente está usando a razão, vamos raciocinar se a nossa ação não está ali envolta à má educação, ao egoísmo e ao orgulho. Tá bom? E aí é um grande aprendizado para todos nós, né? Olha só o comentário que Allan Kardec vai fazer sobre a questão 75. O instinto é uma inteligência rudimentar, que a gente já falou aqui, né? Que difere da inteligência propriamente dita por serem suas manifestações sempre espontâneas. Olha só, a manifestação do instinto é espontânea. Se você agride um animal, ele vai revidar por instinto. É espontâneo. Ele não vai raciocinar, eu vou agredir ele porque ele está me agredindo. É uma reação instintiva. Quer dizer, ela é espontânea. Se você agride, ele vai te agredir de volta. Enquanto as manifestações da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Então, as manifestações da inteligência, pessoal, passa pelo nosso livre-arbítrio, que é o resultado, né, de uma combinação e de um ato deliberado, um ato pensado, articulado, decidido. Vou agir assim e não vou agir assim. Né? A gente optou. Então é um ato deliberado. E aí ele vai finalizar. O instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, ou seja, à vontade e à liberdade. A vontade, né, o ímpeto de agir, e a liberdade, no caso, o nosso livre-arbítrio.
Então, interessante esses apontamentos que Allan Kardec faz depois que ele recebe, então, a resposta dos espíritos. Vale a pena a gente ler, pessoal. Cada trechinho que está aqui é para complementar mesmo. E aí, para a semana que vem, a gente vai entrar no livro segundo, que é o Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita. Fica para a semana que vem. Deixa eu entrar rapidinho aqui no que Miramês vai dizer para nós sobre essa questão, né? Sobre essa diferenciação, para a gente poder, então, seguir. Olha só, Miramês, lá na página 224, no capítulo 24, ele vai dizer o seguinte: ele vai utilizar uma imagem interessante para a gente raciocinar sobre o instinto. Ele vai dizer o seguinte: o instinto é a base da conscientização de todo saber. É como um livro invisível, porém real, onde estão escritas todas as leis reguladas pelo tempo. A razão é esse mesmo instinto na feição da maturidade. Quer dizer, né? Maturou, cresceu, melhorou, evoluiu. É o alicerce da inteligência que se apoia neste princípio divino, ordenado e estabelecido por Deus como o sol da vida. Então, olha essa imagem que ele traz para nós aqui, né? O instinto como base, né? E aí logo depois a razão, que é esse instinto mais maduro. E aí a gente vai, né, construindo. E olha só o que ele vai comentar sobre a doutrina espírita, que é sempre bom, é sempre importante a gente ressaltar o que ele fala, né? A doutrina dos espíritos, no seu conjunto doutrinário, nos oferece muitos meios e métodos agradáveis para exercitarmos todos os nossos dons, de maneira que eles possam crescer ampliando seus valores. Uma escada, mesmo usada por muitas criaturas, deve conservar os primeiros degraus. Deve conservar os primeiros degraus, sem os quais não poderia ser usada, além de serem a garantia da segurança dos outros. O instinto, o raciocínio e a intuição constituem uma escada evolutiva. Olha a imagem da escada, pessoal, que bacana. O instinto, o raciocínio e a intuição constituem uma escada evolutiva. São estágios variados do mesmo dom da vida que, juntos, garantem a estabilidade e nos proporcionam meios mais sólidos para vivermos em paz. Nada se acaba na vida. Tudo se funde e refunde em busca da perfeição. Então, né, esse apontamento que ele coloca aqui, a doutrina, ela nos dá meios para que a gente possa exercitar os nossos dons, exercitar principalmente, né, a razão, o raciocínio. Não é à toa que a doutrina espírita também é chamada como a doutrina raciocinada, né? A fé raciocinada, porque ela nos permite, através de muitos meios e métodos, né, esse exercício, né, dos nossos dons, principalmente o dom da inteligência. E aí essa imagem da escada aqui é muito, muito interessante, e mais interessante ainda é quando ele fala que a gente não deve tirar os primeiros degraus. Uma escada, mesmo usada por muitas criaturas, deve conservar os primeiros degraus, né? Sem os quais não poderá ser usada, para a gente garantir a segurança dos outros. Então a gente vai construindo e a gente não vai tirando ali aqueles primeiros degraus, porque aqueles primeiros degraus é a base, né? Como é que a gente vai tirar a base? Se a gente tirar a base, quem está vindo junto com a gente, ou às vezes está um pouquinho atrás, não vai conseguir caminhar por essa mesma escada que a gente está caminhando, está trilhando, né? E aí, pessoal, ele vai fazer uma orientação para a gente. Olha só. O homem não pode desprezar o instinto porque possui a inteligência. Nem o super-homem pode abandonar a inteligência por ter conquistado a intuição. Então, a gente não pode subir de degrau e abandonar o degrau anterior, né? Todos os valores são úteis na engrenagem evolutiva de todos os seres. Deve-se saber usá-lo na hora certa,
como no momento exato servir-se do raciocínio. O conhecimento é a base do equilíbrio e a compreensão o estímulo das forças do bem que, somadas, esplendem-se no amor. O instinto nunca se transvia por ser programação da divindade, no centro das vidas menores. A razão obedece ao livre-arbítrio da criatura, que necessita de experiências para sua disciplina se aliar ao bom senso. Olha que interessante, né? Miramês aqui ressalta, pessoal, a importância do conhecimento. O conhecimento é a base do equilíbrio, né? E a compreensão é o estímulo das forças do bem para resultar no amor que a gente tanto precisa viver e o tanto a gente precisa aprender, né? Então a gente entender que a gente vai aliando o instinto, a inteligência e a intuição, né? Aliada à disciplina e ao bom senso, a gente vai conseguir realmente vivenciar o melhor. A gente vai saber, no momento que a gente precisar usar o raciocínio, a gente vai utilizar o raciocínio. No momento que a gente precisar utilizar o instinto, como numa situação, por exemplo, de sobrevivência, alguma coisa, né, que a gente precisa utilizar, nós vamos saber utilizar o instinto. E no momento que a gente utilizar a intuição, a gente vai também saber. Agora, o que destoa é quando no momento de raciocínio a gente utiliza o instinto. E vice-versa, a gente trocar, a gente não saber utilizar no momento correto. E aí, por isso que é tão importante esse conhecimento que ele fala aqui, né? Que é a base, ele fala, é a base do equilíbrio. Por quê? Porque se a gente tiver o conhecimento, a gente vai saber direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. A gente, no momento que for o instinto, a gente precisar usar o instinto, a gente vai usar o instinto. Qual é o instinto? Por exemplo, a gente precisa se alimentar, não precisa? Então a gente planta alguma coisa em casa. É um exemplo. É um instinto, né? A gente tem o instinto da preservação, né? A gente precisa da alimentação. Então a gente planta alguma coisa em casa e aquilo frutifica, uma fruta, alguma coisa, né? É um instinto usado para algo positivo. E aí a inteligência, né? Que pode ser o estudo, pode ser saber melhor fazer escolhas utilizando o nosso livre-arbítrio, né? Por que não? Então eu vejo a inteligência como um aperfeiçoamento do livre-arbítrio, que aí a gente vai dentro do nosso arcabouço de escolhas, de situações, a gente vai saber definir o melhor através da razão. E a intuição é esse refino, é um passo além, né? A gente vai ter uma melhor consciência de nós mesmos, da natureza, do lugar onde a gente esteja, das situações que a gente esteja passando, de como a gente pode trabalhar para auxiliar o outro. Isso vem muito pela intuição. Como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou praticar a caridade? Como que eu vou viver o amor? Vocês acham que essas informações não vêm pra gente pela intuição? Que não é um refino dessa inteligência que nós já temos e nós precisamos continuamente aperfeiçoá-la? Então é um ponto pra gente pensar, interessante, né? E aí, pessoal, para concluir, né, Miramês vai finalizar esse ponto e esse parágrafo, esse capítulo, dizendo o seguinte: de fato, o instinto é uma inteligência rudimentar, né, como Kardec falou, que guarda no seu seio celeiros imortais, que, desenvolvidos, ultrapassam as belezas da própria inteligência e mesmo da intuição, pelo fato de o despertamento da alma ser infinito, na extensão grandiosa do crescimento sem limites do espírito. Então, na base lá do nosso despertamento está o instinto. Então, o instinto ele vai nos impulsionar, nos levar através da nossa evolução, do nosso crescimento, das nossas experiências, das nossas escolhas, vai realmente, ele fala aqui, né, a uma extensão grandiosa do crescimento sem limites do espírito. Então, nós vamos crescer, evoluir, né, sem
sem limites. Tanto que é bonito isso, a gente saber que nós temos essa possibilidade e a gente tem que trabalhar por essa verdade, né? Por essa lei divina que é a perfeição e a evolução. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 75? Fiquem à vontade. Uma coisa sobre o estudo de hoje, fiquem à vontade. Daqui um pouquinho a gente já vai passar para a nossa prece. Vamos lá? Ou a gente já pode passar para a nossa prece? Vamos lá? Pessoal, então, olha só. Quem achou um pouquinho complexo, leia as questões 71 até a 75 no Livro dos Espíritos. E aí depois acessem a coleção pelo site lá que está disponível para vocês relerem. É bom que vocês leiam o texto completo, na íntegra. Talvez fique um pouco mais claro do que a minha explicação aqui. Tá? Porque eu preciso selecionar trechos para a gente comentar, porque não dá para ler tudo. Tá bom? Mas fica aí um incentivo para vocês. Na semana que vem, então, nós vamos entrar no segundo livro do livro dos Espíritos, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Podemos nos preparar para a nossa prece, então? Vamos lá? Eu tenho a impressão, pessoal, que os comentários estão chegando com atraso aqui para mim, tá? Enfim. Vamos lá. Isso aí, Ruth. Michele também. Pessoal, então vamos nos preparar para a nossa prece, né? Já nós passamos um pouquinho do horário, mas vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Normalizando a nossa respiração. Sentados em uma posição confortável. Vamos equilibrar a nossa mente, o nosso pensamento, buscando as altas esferas, a espiritualidade superior que nesse instante nos acompanha, que nesse instante derrama sobre todos nós tantas bênçãos infinitas. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre maior, nosso Mestre incomparável, pela assistência na noite de hoje, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do raciocínio, de desenvolver um pouco mais o atributo da inteligência nos nossos espíritos. Obrigado, Mestre, por nos acompanhar desde os estágios primitivos, acompanhando cada etapa, com muito amor, confiantes no sucesso da nossa caminhada, no sucesso de cada etapa. Obrigado, Mestre, por caminhar conosco, observando cada ponto de evolução, de burilamento, de crescimento. Sabemos que ainda temos muito a percorrer, mas sabemos que contigo vamos ser direcionados aos braços de Deus, nosso Pai. Nesse instante, Mestre de amor, pedimos a Ti e toda a equipe espiritual que nos acompanha para que derrame bênçãos de paz, luz e proteção sobre nossos lares,
sobre os nossos familiares, sobre nós, sobre os nossos estudos, sobre os trabalhos, por todos os seres que estão ligados a nós, os que já partiram, que eles possam receber o nosso carinho, a nossa lembrança, a nossa doação de amor. Faça, Mestre, com que chegue até eles o nosso carinho e nosso afeto. E também aos seres que permanecem ao nosso lado, caminhando nas lutas da matéria. Recarregue, Mestre, as energias defasadas, cure as dores do corpo e do espírito, nos proteja de todas as intempéries, nos dando forças para superar toda e qualquer dificuldade. Que a tua presença amiga nesse instante, Mestre, visite os lares de todos que estão sintonizados na live, aos que vão assistir em outro horário, equilibrando essa frequência de amor e luz, modificando o ar, jogando pétalas de flores sobre todo o ambiente, purificando, encaminhando todo e qualquer irmão que possa estar no ambiente, que eles possam ser direcionados aos hospitais e aos abrigos no plano espiritual, e que toda a proteção magnética dos nossos lares possam ser reforçadas.